boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo do capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Não Vim Destruir a Lei, iniciado ontem com aquela bela explanação do nosso irmão Antônio, querido amigo. Vou dar continuidade hoje, né? Vou fazer uma pequena introspecção, pedir a permissão de Antônio aqui, para que a gente compreenda o que eu vou apresentar hoje. O capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, né? Eu vou trabalhar os itens 3 e 4, o Cristo. Ontem, Antônio trabalhou a questão do Moisés. Kardec nos traz, né, neste capítulo, as 3 revelações, né? Moisés, que Antônio tão bem apresentou, o Cristo, que eu vou apresentar hoje, o Espiritismo, e depois tem a questão da aliança da ciência e da religião e as instruções dos Espíritos sobre a nova era. Não vim destruir a lei, o próprio título do capítulo já mostra o objetivo que né? Conforme Antônio também explanou ontem, muito bom por sinal, compreende as lições de Jesus, não contrariam, compreender que as lições de Jesus não contrariam as leis naturais divinas, né? Conforme também nós vimos ontem, as leis de Deus, os 10 mandamentos, né? Que elas são comuns, só um breve histórico, são comuns, como Antônio ontem comentou, em todos os países, né? Cujas religiões todas que acreditam em um único Deus, são religiões monoteístas, né? Diferentemente do enoteísmo, isso foi uma pesquisa que eu fiz hoje, até para a gente agregar alguma coisa, que é a devoção a um único Deus sem deixar de acreditar na existência de outros. Não é o nosso caso, né? A divindade nas religiões monoteístas, ele é Deus, né? É onipotente, todo-poderoso, né? É onisciente, né? É saber pleno, infinito e onipresente, presente em todas as partes, né? Em todos os lugares. Também trouxe assim rapidamente as religiões monoteístas, as grandes religiões monoteístas. O islamismo, né? Cujo Deus é o Alá, o Corão é a sua Bíblia, né? Só para a gente fazer uma... Ele é o único Deus, criador para os muçulmanos islamitas, né? Alá, o Corão, ele é o único Deus, é criador do universo e juiz da humanidade. O islamismo, todos nós aqui sabemos, é a maior de todas as religiões, né? A maior quantidade de adeptos no mundo todo é o islamismo. Tem o judaísmo também, que é uma religião também monoteísta, né? Javé, ou Jeová, é o seu Deus. O Torá, ou Pentateuco, é o Torá, né? A nossa Bíblia, né? Revelada diretamente por Deus, segundo eles acreditam, e assim a gente também viu ontem. Cristianismo, onde a gente está aqui enquadrado, a doutrina, né, para a Santíssima Trindade, como ela foi, afirma que Deus, sendo um, existe simultaneamente e eternamente como a união do Pai, do Filho, que é Jesus encarnado, né, Jesus de Nazaré, e o Espírito Santo, né? Também as leis dos homens, como Antônio fez ontem, fez essa diferenciação das leis de Deus e dos homens, que ela é variável, ela muda de acordo com os costumes e hábitos dos homens, né? Portanto, toda mudança que é realizada pelos homens de uma nação transforma-se em uma lei civil. E foi exatamente essas leis civis que o Cristo veio buscar e transformou ela de forma profunda e radical, né? E só lembrando, Deus, aí trazendo aqui um pouco para a nossa doutrina cristã, Deus para nós, que é Deus, né? A questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Eu adoro esse conceito, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Então, vou começar lendo ali. Eu fiz essa breve introdução para fazer a leitura, para sobrar bastante tempo aqui para a gente fazer as discussões, reflexões necessárias. E alguém agregar mais algumas coisas aqui. Que o tema, o Cristo, particularmente, eu sou apaixonado, eu me apaixonei pelos ensinamentos, por esse mistério do Cristo, por eu conseguir, através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina dos espíritos, eu me arrepiei todinho agora aqui, sinal de que alguma coisa muito bacana está presente. Eu tive essa aproximação com ele, né? E adoro falar sobre o Cristo, sobre Jesus. Eu falo hoje, assim, antes da doutrina, de conhecer profundamente Jesus, como ele mesmo colocou, né? Não negá-lo, mas eu fugia, né? Porque ficava com receio do que é que as pessoas iriam pensar sobre eu falar de Jesus, e hoje eu falo para os quatro cantos, quem me pergunta, quem gosta, eu sempre estou puxando alguma coisa sobre ele. Bom, o Cristo, né? Eu vou ler os itens 3 e 4 direto, e depois eu vou fazer os comentários, as reflexões que eu tirei para passar para vocês. O Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única inscrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos sem distinção, são objeto da mesma solicitude. O item 4. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus, no mundo espiritual. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas. Era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. A essas ideias não poderiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Você imagina, né, que passamos mais de 2000 anos e ainda nós estamos ainda carentes ainda desse aprendizado, né? Só um minutinho. E no Cristo.
A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, esses itens 3 e 4, a gente vai fazer uma reflexão aqui com vocês. E Jesus, ele veio, né, como foi dito acima, Jesus não veio destruir a lei, e sim destruir a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei divina, que ela é imutável, de séculos em séculos elas jamais mudarão. E sim cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, né, explicar melhor, porque as interpretações eram as mais diferentes possíveis, né. Já em relação às leis de Moisés, essas leis que a gente citou aqui, as leis dos homens, as leis civis, ele as modificou profundamente, tanto na substância como na forma. Uma das coisas que eu gosto muito é de Buda, né? O Buda diz que era uma das leis, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se fosse assim, tinha uma frase de Buda que diz: o mundo já estaria cego, não é verdade? Se fosse dessa forma. Mas a gente sabe que ainda ela existe, né? Principalmente no meio de pessoas ainda equivocadas, né? Cuja espiritualidade ainda é adormecida. Os 2 primeiros mandamentos de Moisés referem-se a Deus, né? Se a gente for olhar os 10 mandamentos lá, a gente verifica lá que esses dois primeiros mandamentos, eles se referem especificamente a Deus, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra. Nem embaixo na terra. Não os adorareis e nem lhes prestareis culto soberano. Não, o segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, né? Então, esses 2 primeiros mandamentos, eles se referem basicamente à questão divina. E aí, já os outros falam do próximo, né? Portanto, Jesus auxiliou no desenvolvimento moral e intelectual para dar, assim, cumprimento ao amor e à justiça divina. E aí, a gente verificando os demais mandamentos, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não cobiçais a casa do vosso próximo, nem do vosso servo, nem da sua serva, nem do seu boi, nem do seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. A gente percebe claramente que são leis, as 8 demais leis do mandamento, as 2 primeiras especificamente sobre Deus e as outras muito relacionadas à questão moral, do desenvolvimento moral que tanto Cristo veio influenciar, né? Afinal, quem trouxe a questão do amor à humanidade, até então, segundo eu li em algumas coisas, se eu estiver errado, alguém me corrija, não existia essa palavra amor ainda da forma como Jesus veio trazê-la, né? Ele é quem trouxe essa bênção de falar sobre o amor. E a justiça, né, moral, então, portanto, Jesus auxiliou no desenvolvimento moral e intelectual para dar, assim, cumprimento ao amor e à justiça divina, enviando espíritos superiores com o objetivo de despertar a humanidade que ainda possuem dificuldades em aprender as leis de Deus, até hoje, né? E ainda, a grandeza da missão de Jesus é demonstrada por meio de seus ensinos, de sua vivência, do amor e sabedoria. Então, assim, Jesus, ele combatendo, conforme a gente falou, né, esses cultos externos, abusos exteriores, as falsas interpretações praticadas na época de Moisés, ele fez uma profunda e radical reforma, conforme eu li ainda, mas é interessante que a gente fixe, reduzindo a esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, aí estão toda a lei e os profetas. Além disso,
né? Ele veio nos ensinar também que a verdadeira vida não se encontra na terra, lugar em que a lei da destruição é necessária para a evolução. A verdadeira vida é o reino de Deus, né? E aí, vocês me permitam, trazendo essa passagem de Lucas 17, 20 e 21, eu já falei isso diversas vezes, mas foi um dos momentos em que efetivamente eu compreendi o que é o reino de Deus, o reino dos céus, como é que ele se estabelece, porque até então eu tinha uma dificuldade, porque isso é uma crença ainda até hoje, a gente vê muito, é de que você vai cumprindo aqui, seguindo determinadas diretrizes para ir para este reino de Deus, esse reino dos céus, que segundo, né, algumas crenças, ele não nos pertence aqui, e sim ao mundo espiritual. Isso não é mentira, isso não é inverídico, mas nós podemos sim começarmos a construir no reino de Deus ainda aqui nesta encarnação, não desperdiçar essa encarnação, fazer a nossa evolução. E aí, nessa passagem de Lucas 17, 20 e 21, Emmanuel, ele traz lá no livro Irmão, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico, ele diz: o reino de Deus está próximo. Está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Veja que os oito mandamentos que Jesus veio trazer como ensinamento para nos desenvolvermos, eles todos falam do amor ao próximo, conforme eu citei aqui. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. E aí, essa passagem está lá em Lucas, né? Quando se vos disser, isso Jesus falando, quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Portanto, gente, esse reino é essa busca, e é toda a trajetória do nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é essa trajetória desses ensinamentos que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos trouxe assim de forma a clarear todo o seu evangelho, né? A boa nova que ele veio nos trazer. Ele veio, na verdade, Jesus veio nos ensinar o caminho, né? Que nos conduz a esse reino. Eu gosto sempre de citar que ele trouxe a receita, deu o medicamento, e cabe a cada um de nós usar este medicamento que é a prática dos seus ensinamentos nas nossas vidas. Então, através dessa prática, desses ensinamentos, nós conseguiremos, com absoluta convicção, de que aos poucos iremos alicerçando dentro de cada um de nós esse reino de Deus que não é deste mundo, né? Conforme a gente já comentou aqui diversas vezes no nosso estudo. Esse reino, ele é espiritual, e é dentro de cada um de nós que isso emerge, né? Para que a gente consiga, através desse contato com essa divindade que está dentro de cada um de nós, e nós somos livres para escolher o momento e que a gente estará disponível para desenvolver isso em cada um de nós, e é através dele, com certeza, que nós abraçaremos o nosso próximo, né? E aí as coisas naturalmente acontecerão. E que nos conduz a esse reino, os meios de nos reconciliarmos com Deus. Então, ele trouxe também esses ensinamentos. E de pressentirmos esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos, conforme a gente viu no texto, né? Então, assim, o que é esse reino, né? Dentro dos ensinamentos do Cristo, que nós iremos, todo esse evangelho, ele traz detalhadamente, nos ensinando, né?
onde a gente vai ver que a questão do amor, da paz, da justiça, né, da caridade, do perdão, da humildade, da simplicidade, da pureza do coração, da indulgência, né, do não julgamento ao próximo, de compreender as fraquezas de cada um, desde que a gente entenda, comece entendendo que nós somos imperfeitos e assim, compreendendo-nos, iremos compreender o nosso próximo. Isso é indulgência. Da benevolência, da misericórdia, da compaixão para com o nosso próximo. Quer dizer, a partir do momento que nós temos essa empatia com os defeitos, com as imperfeições do próximo, nós vamos ter misericórdia, compaixão, né? Benevolência. Então, todos esses ensinamentos nos levarão exatamente a essa integração desse cumprimento que Jesus veio nos ensinar de forma tão maravilhosa para com o próximo, né? Que ele se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então temos que primeiro, por isso que o autoconhecimento, conheça-te, né, lá no que a gente citou lá de Sócrates, é tão importante nessa doutrina do Cristo, porque não nos conhecendo, não reparando em nós mesmos, reconhecendo os nossos, onde precisamos melhorar, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, dificilmente deixaremos de julgar o próximo, né? Continuaremos nesse julgamento que é tão ruim para nosso bem-estar. A gente sabe que quando julga o outro, sempre a gente sofre as rebordosas das consequências, né? Então, Jesus, ele fala da necessidade do cumprimento da lei divina na terra com toda a pureza, com todas as ampliações e sabedoria, ou seja, aqueles oito mandamentos que eu falei relacionados ao próximo, ele vem nos trazer esse entendimento. Além disso, ele nos enviou também que a verdadeira vida não se encontra na terra, lugar em que há lei de destruição, é necessária a evolução, a verdadeira vida é do reino de Deus, conforme eu falei. No entanto, Jesus não disse tudo, né? Porque ainda não estávamos preparados, muitas coisas ainda podiam ser compreendidas, não podiam ser compreendidas na época que ele trouxe. E aí onde começa a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, né? Para entendermos o sentido oculto de certas palavras, conforme é dito no texto, as suas palavras, de alguns ensinamentos, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos se lhe trouxesse a chave a essas ideias. Não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Antônio tão bem falou ontem e que a gente já reviu isso tantas vezes aqui. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Hoje, inclusive, né, já se prova através da ciência de que a oração, ela traz, isso já foi feito em hospitais, em uma série de coisas, ela traz a cura, né? Ela traz um benefício extraordinário para quem assim está precisando. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Assim nos ensina, né, Kardec. E a reflexão sobre o desenvolvimento da ciência nesses últimos 2000 anos, né? Como Jesus profetizou isso com tanta sabedoria. O que nós, se a gente for fazer uma reflexão aqui sobre esses 2000 anos de evolução da ciência, e nos últimos 150, 200 anos, quando apareceu a nossa doutrina dos espíritos, né? Que segundo ele, nos enviaria o Consolador prometido, a doutrina dos espíritos. E aí eu vou finalizar, para que dê acesso a todos, deixa eu fechar aqui minha janela, que está chovendo. Desculpem. Começou uma chuvinha. Eu faço questão de finalizar, e aqui eu estou com a Bíblia, com as palavras que eu acho assim, João, conforme a gente já aprendeu aqui, João era o predileto, né, dele, né, de Jesus. João, inclusive, para ele
repassou diversos conhecimentos que os outros não tiveram, os outros evangelistas não tiveram acesso, né? E aí eu gosto demais, porque para mim, como a gente vai iniciar agora o Espiritismo, o próximo tópico é o Espiritismo, e ele veio nos trazer esse Consolador. Essa passagem de João, vocês me permitem, eu vou ler na íntegra, rapidinho, promessa do Espírito Santo. Se me amais, observais, isso é João 14, 25, de 15 a 17 e 26, tá? Isso eu estou tirando da Bíblia. Se me amais, observais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Eu sei que é repetitivo, mas é interessante para a gente entender isso que eu trouxe para vocês, essa minha reflexão. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, tão bem falado na nossa doutrina, né? Que eu compreendo como o Espírito Santo, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. Aí o próximo capítulo, né? Jesus não deixa órfãos os seus discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Resta ainda um pouco, e depois já o mundo me não verá. Mas ver-me-eis vós, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que guarda, esse é que me ama. E aquele que guarda os meus mandamentos, né? E os que os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, não adianta a gente professar a crença nele, se efetivamente a gente não praticar suas leis morais, os seus ensinamentos, os seus mandamentos em nossas vidas. E os guarda. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei também, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Senhor, disse-lhe, né, nessa passagem que Jesus estava falando, aí disse Judas que não é o Iscariotes. Senhor, qual é a causa por que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vós vivereis a ele, e faremos nele morada. O que não me ama, não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvistes, não é minha, mas do Pai que me enviou. Não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. E aí o Espírito Santo e os discípulos de Jesus. Eu disse-lhe estas coisas permanecendo convosco, só concluindo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como a do mundo. Não te turbes o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes que vos disse, vou e venho a vós. Se vós me amasseis, certamente haverias de folgar de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que suceda, para que quando suceder acreditei. Já não farei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele não tem em mim coisa alguma, mas para que o mundo conheça que eu amo o Pai e que faço como ele me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Com isso eu concluo com essa passagem, falando, né, de que Jesus, além desses ensinamentos, desse desenvolvimento dos 8 mandamentos de amor ao próximo, que se revelam com relação ao nosso próximo e que ele tão bem veio nos trazer, ele também conclui aqui dizendo que ele veio, como a gente sabe, trazendo o Consolador, prometeu, e assim veio o Consolador prometido, que é a nossa doutrina dos Espíritos, e eu tenho fé em Deus, nele, no Mestre Jesus, que jamais eu abandonarei. Muito obrigado, meus irmãos.